Não dá para fazer as coisas da nossa cabeça. Não dá mais para decidir por aquilo que eu acho, eu penso, eu quero. De fato, eu preciso perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? De que jeito eu devo fazer? Quando nós nos tornamos senhores da nossa vida, nós nos perdemos. E aqui entra uma atitude fundamental da nossa parte. Não desprezar aquilo que a vida tem nos proposto. Não desprezar os acontecimentos. Não desprezar as situações. Não desprezar as pessoas que Deus vai colocando na nossa história. Porque Deus se serve de tudo isso para nos conduzir àquilo que de fato Ele tem para nós. Muitas vezes nós queremos fugir de algumas pessoas. Muitas vezes nós queremos fugir daquelas situações que não são tão fáceis. Nós queremos fugir do sofrimento. Nós buscamos somente a nossa realização, as coisas que nos dão prazer. Mas eu não estou dizendo que não se faça isso. Mas para nós, que fizemos uma opção, uma escolha, e aceitamos obedecer a palavra de Deus que diz: não podeis servir a dois senhores. E que escolhemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós precisamos perguntar para Ele: o que eu devo fazer? Na Canção Nova, quando os jovens entram, depois que eles passam pelo processo de formação natural, de 2 anos de discernimento, 1 ano de formação intensa naquilo que a gente chama de pré-discipulado, 1 ano de formação inteira no discipulado, numa casa de formação, eles saem com uma preocupação. Será que eu vou casar ou não? E muitos já vêm assim: eu quero casar, mas não aceitam outra escolha. E aí eu me pergunto, será que eles perguntaram para Deus e perguntam para Jesus, o Senhor, se eles devem se casar ou não? Mas isso é em tudo na nossa vida. Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou com essa situação aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Se a divina providência é essa sabedoria que conduz a nossa história, por outro lado, nós não podemos ficar de braços cruzados. Porque a maneira de Deus agir é essa: Ele derrama sobre nós a sua graça. Ele derrama sobre nós os seus dons, mas ao mesmo tempo, Ele conta conosco. Ele espera uma resposta nossa. E a nossa resposta é justamente essa: nos abrimos a esta maneira que Deus vai dispondo dos fatos, dos acontecimentos, das pessoas que Ele vai colocando na nossa vida, das situações boas. Porque às vezes também nós passamos por situações tão boas e a gente não se pergunta: para que Deus está permitindo que isso de bom aconteça comigo? A nossa tendência é sempre perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, nós não temos mais o direito de perguntar por quê. E se Jesus de fato é o Senhor da nossa vida, nós não podemos perguntar por quê.
Porque quando a gente pergunta, por quê? Nós tomamos de novo o controle da nossa vida das mãos de Deus. Então eu tenho que aceitar tudo. Você tem que perguntar, para quê, Senhor? Para quê? Porque nós não sabemos o que o Espírito Santo está plasmando dentro de nós. E nós temos uma visão limitada. Deus vê o que nós não vemos. Toda a nossa vida, tudo o que acontece com a humanidade, toda a história do homem, tudo está claro diante dos olhos de Deus. Eu tenho 24 anos de Canção Nova. E se Deus fosse me mostrar tudo que eu já vivi dentro dessa comunidade, eu não sei se eu diria o meu sim. Eu não sei. Deus, Ele vai nos revelando as coisas na medida em que nós podemos suportá-las. Então, ter Jesus como o Senhor da nossa vida significa entrar nesta aventura que todos os homens de Deus viveram. Caminhar na fé. Viver da fé. Viver da fé. E mesmo que eu não sinta. E mesmo que os sentimentos, eles parecem me mostrar muitas coisas contrárias. Mas quem disse que a fé é um sentimento? A fé é a certeza daquilo que não se vê. E quem assumiu Jesus como Senhor da sua vida, precisa aprender a viver da fé dia após dia. Nesta confiança de que aquele que nos chamou e nos escolheu, Ele nunca vai nos abandonar. Aquele que nos chama, Ele não engana. Deus, Ele não engana ninguém. Mas ao mesmo tempo Ele não se deixa enganar. É por isso que o viver da providência é a essência, é o fundamento, é a origem de toda a comunidade Canção Nova. Porque nós vivemos e precisamos viver apoiados nessa certeza. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Quando o Padre Jonas vai falar para nós sobre esse jeito de viver, nessa dependência de Deus, ele diz para nós que o nosso modelo é Jesus. Que a nossa referência é Jesus. E para viver dessa forma, nós precisamos olhar para Jesus. O nosso modelo é Ele. A nossa referência é Ele. Então eu fiquei pensando e rezando, como é que Jesus então Ele vivia? Como é que Jesus Ele rezava? Se a nossa referência é Ele, como é que Ele rezava? E eu fui entendendo. Jesus, quando Ele rezava, Ele tinha uma atitude humilde diante de Deus e diante dos homens. Jesus, Ele não impunha ordens para o Pai. E às vezes, nós que servimos ao Senhor, a gente se aproxima de Deus com a arrogância de que Ele tem que fazer determinada coisa por nós. O Senhor precisa fazer. Quantas vezes eu rezei desta maneira?
Quantas vezes, diante de problemas, de doença na minha família, na vida dos meus, eu me aproximei de Jesus e eu disse assim, mas eu dei o meu sim para o Senhor. Eu entreguei a minha vida para o Senhor na Canção Nova, então o Senhor precisa fazer isso pelos meus. Está errado. Ele é o Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele que dispõe. É Ele que é o Senhor. A atitude de Jesus é uma atitude de confiança no Pai. De confiança. Ele se abandona ao amor do Pai. E aí eu entendi. Jesus, ele conseguia fazer tudo o que o Pai lhe pedia, porque antes de tudo, ele se deixou amar pelo Pai. Quem não experimenta o amor de Deus, não consegue servir a Deus. Jesus, ele se tornou servo de Deus e foi obediente até a morte de cruz, porque ele foi filho de Deus em primeiro lugar. E se Jesus é a nossa referência, nós precisamos entender o que significa, em primeiro lugar, ser filho. E nos abrirmos ao amor de Deus Pai por nós. Porque Jesus se deixou amar pelo Pai. Por isso que Jesus, ele confia. É por isso que tudo que Jesus pede ao Pai, ele já pede com um coração grato, na certeza de que o Pai vai o atender. Depois eu fiquei pensando, por que o Pai atende tudo o que Jesus quer? E quantas coisas que eu já pedi para Deus e Deus ainda não fez? Você já fez a experiência de pedir algo para Deus e Deus ainda não fez para você? Eu já. Mas agora eu estou entendendo. Porque o que Jesus pede ao Pai? Jesus pede ao Pai que o reino venha. Que o reino se estabeleça no nosso meio. Que o reino de Deus aconteça. Jesus pede ao Pai o Espírito Santo. Jesus pede ao Pai perdão pelos pecados. Jesus pede ao Pai o bem daqueles que o perseguem. Jesus pede ao Pai perseverança diante da provação. Por isso ele é o vencedor. Ele soube o que pedir ao Pai. E se Jesus soube pedir, nós também temos que saber pedir. Porque é o que diz essa palavra. Quando o Padre Jonas ensina para nós o diário espiritual, ele fala das ordens, ele fala das promessas, mas ele fala também dos princípios eternos. Daqueles princípios que regem o reino de Deus e que dizem assim, no reino de Deus as coisas são assim, não adianta, não vai mudar. E aqui tem um princípio eterno, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais vos será dado por acréscimo. E eu fiquei me perguntando, por que será que tantas coisas na Canção Nova não mudaram ainda? Por que será que tantas coisas não mudaram ainda na minha vida e na vida dos meus irmãos? Por que será que tantas coisas ainda não mudaram na sua vida? Será que nós não estamos buscando o acréscimo, em vez de buscar o Senhor, em primeiro lugar? Ou será que nós não estamos buscando o Senhor por causa do acréscimo que Ele pode nos dar?
nós temos que buscar o Senhor por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Ele deve ser buscado simplesmente pelo fato dele ser Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E é por causa de tudo isso que eu entendi o que o Monsenhor Jonas ensinou para nós. Que o viver da providência é a essência da canção nova. Só por causa disso eu pude entender que o viver da providência é o fundamento e a origem da nossa identidade, do que nós somos, da nossa vida de oração, da nossa formação, do nosso modo de vida. Porque a divina providência é a sabedoria de Deus que vai conduzindo a nossa vida. A divina providência é a maneira como Deus conduz os acontecimentos da nossa história. Mas eu levei o maior susto, porque ontem, enquanto eu rezava, eu fui no dicionário para ver o que o dicionário diz sobre divina providência, providência divina. E qual não foi a minha surpresa quando eu encontrei lá que providência divina é o próprio Deus. Providência divina é o próprio Deus. Se Deus não for o fundamento, e se Deus não for a origem da nossa identidade, da nossa vida de oração, da nossa formação, do nosso modo de vida, tudo perde o sentido. Se Deus não estiver no centro, nós nos perdemos. Se Deus não for o autor das minhas ações, eu vou me perder. E aí eu entendi que não tem outra forma de celebrar 3 anos de reconhecimento a não ser nos abrindo e mais uma vez reconhecer o senhorio de Deus, do Senhor, nas nossas vidas. Que não tem outra forma de celebrar 3 anos, onde a igreja diz que esta obra de Deus, ela é autêntica, senão colocando e estabelecendo Jesus, o Senhor, de todas as realidades da canção nova, mas principalmente da nossa vida.